quero que você entenda o que são estratégias argumentativas. Estratégias argumentativas são as estratégias usadas para fundamentar a tese. Você viu aí que todo texto dissertativo, lembre que essa aula é de texto dissertativo, não é narrativo, nem descritivo. Estamos falando do texto dissertativo. Todo texto dissertativo é aquele que discorre sobre uma ideia, sobre um tema, não é isso? Todo tema ou tese tem que ter a sua fundamentação. Ou seja, se você veio defender uma ideia, espera-se que você fundamente. Quais são as maneiras utilizadas, as maneiras mais comuns, cobradas em prova e facilmente observáveis? Você vai ver aí que, de uma maneira bem aplicada, eu vou falar das estratégias argumentativas, de uma maneira prática, exatamente como elas são cobradas nas provas. Eu trouxe aqui as principais estratégias de fundamentação da tese. Lembre que tese, tema, é a ideia central. E que toda ideia central deve ser fundamentada. E ela pode ser fundamentada por meio de exemplo. O que é exemplo? Exemplo é a estratégia utilizada para ilustrar a ideia central. Exemplo é um caso concreto. Então, eu vou te dar um exemplo de um parágrafo que veio fundamentado por meio de um exemplo. Olha o que ele diz aqui, ó. Uma alternativa para lidar com a crise ambiental é diminuir o consumo. Repare que o texto, o parágrafo, começava já com a tese, com o abstrato. Ó, uma alternativa para lidar com a crise ambiental é diminuir o consumo. Então, pegue a sua canetinha aí, vamos juntos, porque agora a gente vai colocar de novo a mão na massa. Então, a gente vai ver, em cada exemplo desses aí, eu quero que você ache o tema, a tese e a estratégia utilizada. Eu vou usar o marca-texto para marcar o tema, a tese. E vou usar, então, o marca-texto é para você marcar aí também. Ó, então, achei, ó, o tema é esse. Ó, ele veio falar da questão da crise ambiental. Uma alternativa, isso é o abstrato, concorda? Consegue ver que isso é abstrato? Uma alternativa para lidar com a crise ambiental é diminuir o consumo. Então, logo depois, ele vem com a fundamentação. A China, por exemplo, é um país que controlou o crescimento da população, mas liberou o crescimento de consumo. Então, repare que ele vai da ideia para a fundamentação. É uma fundamentação por meio de exemplificação. Esse é um parágrafo dedutivo. Repare como é lindo esse parágrafo, né? Um parágrafo de 3 linhas consegue ser um mini texto. Olha que coisa linda. Dedutivo. Agora eu vou te mostrar uma outra estratégia de fundamentação, tá bom? É o testemunho de autoridade. Utilizar a estratégia de testemunho de autoridade é atestar por meio de uma fala ou de um órgão de pesquisa. Então, não é, pode ser um instituto, pode ser uma pessoa. Então, cuidado, não é só pessoa mesmo física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um instituto ou uma pessoa, um autor, mas tem que ser uma figura ou uma entidade reconhecida no assunto, que ateste aquele argumento. É o chamado testemunho de autoridade. Há bancas que chamam de testemunho autorizado. Veio numa prova da Fundação Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas, numa das provas, em vez de ela colocar testemunho de autoridade, ela colocou testemunho autorizado. E aí ela perguntava assim, a estratégia utilizada no parágrafo tal foi a de testemunho autorizado. Você sabe que muita gente errou a questão porque falou assim, ah, como é que eu vou saber se ele foi autorizado? Faz sentido a dúvida. Muita gente teve essa dúvida, falando, ah, não, isso está errado, porque eu não sei se foi autorizado, eu não vi. Mas, na verdade, a banca queria dizer a mesma coisa. Quando você fala testemunho autorizado, é o testemunho de autoridade, porque aqui entre nós, se você está citando alguém, é porque essa pessoa autorizou, ela publicou. Então, se você está citando corretamente, está tudo bem, está autorizado. Então, não é estranho se falar testemunho de autoridade ou testemunho de autorizado, ou testemunho autorizado. Então, veja, vamos ao parágrafo. Ó. O país precisa de um sistema tributário mais justo, que seja progressivo e não regressivo como é hoje. Ou seja,
Quem ganha mais deve pagar mais. Quem ganha menos deve pagar menos, disse o presidente do IPEA, Márcio Postman. Repare, a tese, a ideia central, está dentro da fala do presidente. Ela está aqui, ó. O país precisa de um sistema tributário mais justo, que seja progressivo e não regressivo, como é hoje. Repare que é também um texto dedutivo. Ele começa com a ideia, só que essa ideia é atestada pela fala de uma autoridade no assunto. Então, o autor, ele utiliza uma autoridade para reportar a ideia que ele mesmo defende. Então, é um texto também dedutivo, que começa com a ideia central, autorizada ali pelo testemunho. Tudo bem? Tá comigo? Ó, mais uma. Estamos estudando os parágrafos, para que agora, na sequência, você resolva as questões que pedem isso, a estratégia. O que você tem que saber aqui, em cada parágrafo, é a estratégia utilizada para fundamentar o tema / a tese. A próxima estratégia é dados estatísticos. Comprovar por dados estatísticos é comprovar por meio de informações e dados científicos estatísticos. Repare que esse parágrafo aqui é bem curto, todos esses parágrafos eu retirei de prova. Esse é bem curto, ele diz assim, ó, a produção industrial do IBGE subiu tantos por cento em fevereiro, na comparação com o mês anterior, informou o IBGE. Olhe para mim, olhe para mim. Qual é o abstrato desse exemplo? Só há 2 linhas, 1,5 linha. Mas qual é o abstrato? Qual é o assunto? Qual é o tema? O tema está aqui, ó. Use a canetinha para marcar o tema, isso te ajuda a entender o texto. Ele veio falar da produção industrial do país. Esse é o tema. E o que ele usa para fundamentar esse tema? Dados estatísticos. Subiu tantos por cento em fevereiro em comparação, blá, blá, blá. Então, é o que a gente chama de fundamentação por dados estatísticos. Repare que nem sempre você vai ter o tema num período, aí o ponto, depois os dados. Não, isso às vezes vem dentro da própria estratégia de fundamentação, é que vem o tema. Então, isso vai te dar experiência para ler o parágrafo e falar, ah, entendi, o tema é esse. E a estratégia utilizada foi a de dados estatísticos. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Uma outra que eu tenho visto muito em prova, e muita gente esquece que ela existe, é a fundamentação por meio de opiniões pessoais. Veja, esse tipo de fundamentação que você vai ver aí é o que talvez você mais use na redação. É o mais fácil. É aquela fundamentação com base no que você pensa, que é bem mais fácil, mas nem sempre é aconselhável. Abrindo aqui parênteses, quando você for dar sua opinião na redação, trazer sua experiência, sua visão pessoal, cuidado com o uso da linguagem. Então, a linguagem tem que ser impessoal. Então, mesmo que você traga o seu ponto de vista para fundamentar uma ideia, mesmo que você utilize essa estratégia, você não pode usar a primeira pessoa, eu, nem nós, tá? Então, numa redação tem que tomar cuidado com isso, mas é a que mais se utiliza, ó, é a fundamentação por meio de opiniões pessoais. Nesse caso, o autor, em vez de usar dados estatísticos, em vez de usar testemunho de autoridade, em vez de usar exemplo, ele fundamenta um argumento com a sua opinião. Olha que ele diz, isso aqui foi uma prova da FGV e era só isso, o parágrafo, ó. Acredito que seja necessário lutar contra o tráfico de pessoas. Olhe para esse parágrafo aqui comigo, ó. Acredito que seja necessário lutar contra o tráfico de pessoas. Qual é o tema do texto? Qual é o tema? O tema é tráfico de pessoas. Né? Ele está falando do tráfico de pessoas. E como é que ele defende esse tema? Com a sua própria opinião. Ele usou números? Não. Ele usou dados estatísticos? Não.
ele usou sua própria opinião. Ó, acredito que seja necessário lutar. Esse acredito é a opinião do autor. É o que a gente chama de modalizador. Então, é uma forma que se tem de fundamentar uma ideia com a própria opinião do enunciador. Uma outra forma de você desenvolver um pensamento é por meio de analogia. E agora eu quero que você entenda a diferença entre analogia e confronto. Então, para a gente fechar essa teoria de fundamentação, você está aprendendo algumas técnicas, as principais técnicas de fundamentação de uma ideia. Para a gente fechar essa teoria, eu quero falar da analogia e do confronto e mostrar a diferença. Você pode fundamentar uma ideia por meio de analogia. O que é analogia? Analogia é a comparação por semelhança. Nesse caso, para fundamentar uma ideia, você compara essa ideia com outra, mas você compara focando o que elas têm em comum, ou seja, a semelhança. Então, repare, veja esse exemplo. Isso aqui também é um exemplo retirado de prova da FGV. E nesse texto, a estratégia utilizada era essa, era analogia. Procure o tema do texto. Isso é um mini texto, são 2 linhas, mas ele tem um tema, ele tem um tópico frasal. Qual é? Ó, as usinas nucleares são como grandes chaleiras que produzem vapor de água e assim movimentam turbinas para gerar eletricidade. Olhe para o texto. Ele veio falar de quê? Qual é a ideia central dele? Usinas nucleares. Esse é o tema. O objetivo dele era falar delas. Qual estratégia ele utilizou para falar delas? Sua opinião pessoal, dizendo se elas são legais, se não são? Não. Exemplos, ele trouxe exemplos, casos concretos de usinas nucleares? Não. Ele trouxe testemunho de autoridade, algum autor que tenha falado delas? Não. Ele trouxe uma comparação. E uma comparação por semelhança, que a gente chama de analogia. Por quê? Porque ele está trazendo a semelhança que há entre usinas nucleares e grandes chaleiras. Então, isso é o que a gente chama de analogia. Muita gente pergunta, analogia é o mesmo que comparação? Analogia é um tipo de comparação. Você estabelece uma comparação com foco no que há em comum. Já o confronto é o que a gente chama de comparação, também é uma forma de comparação, mas é uma comparação com base na diferença. Ó, repare, na analogia, a comparação era uma comparação por semelhança. No confronto, você também vai comparar, mas uma comparação com foco na oposição, nas diferenças. É uma outra estratégia de fundamentação, muito utilizada, você vai ver nas provas, em que o autor, para falar de um assunto, ele compara com o outro, mas trazendo a oposição entre eles, mostrando as diferenças. Veja aqui o exemplo. Então, eu quero que você olhe para esse exemplo aqui e ache comigo a ideia central dele. Ache comigo a ideia central. Cadê o tema? Do que ele veio falar? Aí depois eu quero que você ache a fundamentação. Então venha comigo, ó. A escola pode ser considerada um cenário para a promoção da saúde. A educação em saúde nas escolas, no entanto, tem sido vista como reducionista, pois acontece a partir de comportamentos ideais, práticas impositivas e prescritivas. Qual é o tema? Ele veio falar de quê? Ele veio falar da escola como um cenário para a promoção da saúde. Tá, então ele veio falar da escola sendo importante para a promoção da saúde. Então, ele vai falar de algo positivo. Repare que agora ele vai contrastar com o oposto, que é aquilo que tem acontecido. Ó. A educação em saúde nas escolas
No entanto, tem sido vista como reducionista. Repare que esse no entanto mostra que há uma comparação entre o que deveria ser e o que de fato é. Isso é o que a gente chama de confronto. Entendeu? Ele está confrontando o ideal com a realidade. Na realidade, ela tem sido vista como reducionista, pois acontece a partir de comportamentos ideais, práticas impositivas e prescritivas. Se neste ponto da aula você já consegue ler um parágrafo e entender o que é principal e o que é secundário, se neste ponto você já consegue olhar para o texto e perguntar assim, qual é a ideia central? A ideia central está aqui. Você consegue entender que a ideia central ela pode ser vista no texto todo, como foi no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior você treinou com textos longos. E aí você treinou com aquelas questões que perguntavam da ideia central. Aí no texto longo você olhava o início, a introdução e a conclusão. Mas agora você está olhando para os textos menores e você está vendo que nos textos menores também haverá uma ideia central, um tema, um tópico frasal. Só que aqui, veja, já não há aquela estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. Nesses parágrafos que você viu aqui comigo, perceba, só a introdução, que é a apresentação da ideia, e a fundamentação, que é o desenvolvimento da ideia. Repare que esses parágrafos não têm conclusão. Por quê? Porque são mini-textos que dispensam, então, o fechamento. Repare que em cada texto, em cada parágrafo que você leu aí, você viu que havia uma ideia central e a fundamentação, que vem por meio de exemplos, dados, testemunhos de autoridade. Consegue ver isso agora?